A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui com você no nosso canal do YouTube para aprendermos a palavra de Deus. Nesta feita, conforme está aí na thumb do vídeo, na capa, lição dos juvenis, personagens marcantes da Bíblia Sagrada. E se você não assistiu às lições 1, 2 e 3, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir essas 3 aulas que foram marcantes, foram maravilhosas. Fique à vontade para ir lá assistir. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar as suas dúvidas, perguntas, sugestões e comentários, e será uma alegria conversar com você através aqui dos comentários no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Micael Henrique e juntos nós estamos semanalmente aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com as lições dos juvenis, também dos jovens e dos adultos. Além disto, as videoaulas dos cursos teológicos que você gratuitamente pode assistir. Então vale a pena você se inscrever aí no canal, curtir os vídeos e acompanhar o nosso trabalho. Queridos irmãos, lição dos juvenis de número 4. Nós já aprendemos sobre José, sobre Miriam, a irmã de Moisés, as filhas de Zelofeade, um tema muito interessante e pouco falado, link na descrição para você assistir depois da aula de hoje. E agora nós vamos para a lição 4, falarmos sobre Josué, o valor do discipulado. Se você for novo no canal, você ainda não sabe disso. Conta aqui para mim no comentário de que parte do Brasil ou do mundo você é, de que cidade, qual igreja que você congrega. Vai ser uma alegria falar com você. Os irmãos que já são do canal já sabem dessa dica. Pegue a dica do professor. Faça os seus rabiscos. Faça as suas anotações na sua revista, ou no seu celular, ou em uma folha de papel, porque você que é o professor está preparando a melhor aula possível para os irmãos, para abençoar a igreja e os alunos. Você precisa estar pronto, você precisa estar apto. Ou seja, faça as suas anotações. O que ouvimos e vemos, às vezes esquecemos. O que anotamos, nós registramos na nossa memória. E eu anotei aqui para compartilhar com vocês que o nome de Josué é extremamente interessante. O nome desse personagem bíblico tem uma raiz hebraica, de onde vem a expressão Yehoshua, de onde vem a expressão Yeshua, transliteração para a nossa língua portuguesa, Yeshua, que é a forma hebraica do nome de Jesus. Na língua grega, Jesus. E isso acontece porque tanto na língua hebraica quanto na língua grega, nós não temos aí a presença da letra J. Não aparece. Não há. Logo, o nome de Josué, Yeshua, é escrito com Y. E o nome de Jesus, no grego, para Jesus, é escrito com I. I-E-S-O-U-S. Jesus. Então, um detalhe muito interessante. E não é por acaso que um dos acontecimentos na vida de Josué, antes de nós irmos para o livro que leva o seu nome, a Bíblia mostra que Deus mudou o nome desse personagem bíblico. Ele era chamado, queridos irmãos, ele era conhecido como Oséias. E o nome Oséias significa aquele que salva, ou salvação. Josué seria o sucessor de Moisés. E desde os primórdios Deus queria deixar claro para ele: não é você, Josué, que vai salvar o povo. Quem salva o povo sou eu. Então, Moisés altera o nome de Oséias, aquele que salva, para Josué, que significa o quê? Deus é a salvação. É Deus quem salva.
Que detalhe legal, hein, pessoal? Que detalhe interessante. Comenta aqui para mim, deixa aqui nos comentários se você já sabia desta informação. Agora vamos lá. A lição coloca o subtítulo sobre Josué, o valor do discipulado. Gente, como é desafiador preparar alguém para assumir o nosso lugar. Como é desafiador você motivar, instruir, ensinar, habilitar um sucessor para fazer o que você faz. Principalmente se você é alguém que faz com excelência. É muito fácil ser o sucessor de alguém ruim. Já pensou sobre isso? É muito fácil nós assumirmos o lugar de alguém que não vinha fazendo com excelência. Professor, por que esse pensamento? Aí, ó, meio filosófico. Quando você é sucessor de alguém que foi muito ruim, qualquer coisa boa que você faça será estonteante, será impactante, será aplaudido por todos. Nossa, você viu? O nosso líder varreu o chão. Aí alguém fala, mas varrer o chão é algo muito simples. Não, mas o outro nunca varreu o chão. Um exemplo muito simples. Quando você e eu vamos suceder alguém que foi excelente, que foi maravilhoso, que foi fiel, que foi referência, e é o caso aqui, Josué será sucessor de Moisés. Simplesmente na concepção do povo hebreu e dos israelitas, talvez o maior representante que Deus já mandou no meio deles, para os judeus que não creem em Cristo, é claro. Logo, Josué vai receber uma missão muito importante. E aí nós vemos o quanto Moisés foi feliz em preparar um sucessor. E a lição traz a lição quer motivar a cada um de nós nisso. Deus deixou claro para Moisés que ele não seria insubstituível. E, irmãos, como nós precisamos entender isso nesse mundo pós-moderno. Seja no âmbito espiritual, no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja, no âmbito profissional, no âmbito educacional, no âmbito familiar, nós precisamos entender que necessitamos uns dos outros. Precisamos ajudar, preparar, habilitar, discipular outras pessoas, porque nenhum de nós somos insubstituíveis. O único homem que foi perfeito e não precisa de substituto se chama Jesus Cristo. E aí nós vamos ver Moisés sendo extremamente feliz ali nos 5 primeiros livros no Pentateuco bíblico, porque ele entende que é a vontade de Deus que Josué seja o seu sucessor. E Moisés começa a deixar um legado. Lembrando que herança, e eu quero que você escreva isso na sua lição, escreva também aí nos comentários para nos ajudar a engajar o conteúdo. Escreve aqui, por favor, pega o seu celular, vai aí no seu computador, escreve isso. Herança é o que alguém deixa para outra pessoa. Legado é o que alguém deixa em outra pessoa. Quando eu deixo uma herança, nós estamos falando sobre coisas, sobre bens que eu deixo para alguém. Quando falamos sobre legado, estamos pensando em marcas indeléveis, inesquecíveis, impossíveis de serem apagadas. Marcas que se deixa na outra pessoa. E Moisés está deixando um legado poderoso para o jovem Josué. Detalhe, é importante que você anote, leve isso. Não foram todos os personagens bíblicos que ocuparam posições de lideranças que foram capazes de deixar um legado maravilhoso. O sacerdote Eli, por exemplo, que no final da sua vida estava bem assim, distante de Deus,
não conseguiu deixar um legado positivo para Ofni e Finéias, que também morreram de forma trágica. Profeta, juiz e sacerdote Samuel, irmãos, um homem de Deus extraordinário Samuel foi. Todavia, a Bíblia diz que Joel e Abias, seus 2 filhos, se corromperam. Eles eram prevaricadores, aceitavam suborno, eram corruptos, pervertiam a justiça, cometeram pecados terríveis. Como é triste isso. Tem uma frase aí na lição, no tópico 3, sem sucessor, sem sucesso, que John Maxwell escreve, que não existe sucesso sem sucessor. E nós, no âmbito de igreja, nós precisamos valorizar isso. Por quê? Porque Jesus fez discípulos, e os discípulos eram sucessores de Jesus. Você, eu, todos nós que estamos servindo a Deus e servindo o reino de Deus, a casa de Deus, precisamos aprender com Jesus, precisamos aprender com Elias, que preparou Eliseu, João Batista, que preparou os seus discípulos, e quando Jesus chegou, ele teve ali a humildade de liberar os seus discípulos para seguir Jesus. Filipe e Natanael é outro exemplo, e a lição coloca Paulo, que discipulou, preparou Timóteo, Tito. Gente, o próprio Barnabé, que foi um discipulador e um canal de bênção na vida de Paulo. Nós precisamos aprender com isso. Infelizmente, há uma síndrome, há um medo no coração de alguns. Eu vou preparar alguém, eu vou ensinar alguém, eu vou habilitar alguém, e se ele tomar o meu lugar? Gente, eu costumo dizer, se algum de vocês que estiver assistindo essa aula for aluno aqui, meu presencial, você pode comentar isso, porque eu sempre digo isso. Vocês irão mais longe do que eu. Outros irão mais longe do que nós, e glória a Deus por isso, turma. Graças a Deus por isso, porque quem ganha com isso, quem cresce com isso, é o reino de Deus. Você pode dizer amém aí? Avançando aqui para nós concluirmos essa videoaula de apoio, Jesus, ele chama os discípulos, os seus sucessores, antes mesmo de ser famoso e de fazer milagres. Isso porque o principal objetivo de Jesus era que os seus discípulos levassem adiante a mensagem do Evangelho. E foi, em outros termos, o que aconteceu com Josué. Samuel passa o bastão para ele. Josué já havia sido comissionado para ser um grande general, Êxodo capítulo 17. Em Êxodo 24, ele estava ali esperando Moisés 40 dias, enquanto Deus revelou as leis, os mandamentos para Moisés. Depois, em Êxodo 33, ele fica encarregado de cuidar do tabernáculo e remover o tabernáculo do acampamento após a idolatria do povo. Ele, irmãos, ficou ao lado de Moisés quando a liderança de Moisés estava ameaçada, Números 11. Em Números 13, na cidade de Cades Barneia, Josué foi escolhido como representante da sua tribo, ele era da tribo de Efraim. Então nós temos um jovem que estava interessado em aprender com o seu líder. Ele honrou a liderança de Moisés, ele foi fiel, ele foi leal. E todos nós precisamos aprender com isso. Nenhum líder é perfeito, queridos. Mas nós podemos aprender muito com todos. Irmão Micael, e nos erros? Nos erros, nós podemos extrair lições e sabedoria para não cometer as mesmas falhas e os mesmos erros. Perceba? Note isso. Então, Josué, que foi um dos 12 espias, e ele, junto com Caleb, são aqueles que não estão olhando principalmente para os desafios, eles estão olhando mais para a promessa que Deus fez. Que coisa linda! E ele assume a liderança do povo. Moisés morre, Deus se manifesta para Josué, e é tremendo comentar sobre isso, irmãos, porque existe o livro de Josué na Bíblia, mas o final do livro de Deuteronômio também foi Josué quem escreveu.
Haja vista que Moisés estava morto. E Deus foi categórico em dizer para Josué, Deuteronômio 34, que Moisés subiu até o Monte Nebo e dali ele nunca mais retornou. Logo, Deus aparece a Josué. E por 3 vezes Deus fala com ele no capítulo 1 do seu livro. Versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Você e eu precisamos aprender com Moisés, que discipulou e preparou Josué, e precisamos aprender com Josué, que permitiu-se ser discipulado, se relacionou com o que Deus estava fazendo no meio do povo, se interessou em aprender com o seu líder, foi fiel, foi leal e Deus o capacitou a entrar com o povo na terra prometida. Através de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão, coisa linda, Josué capítulo 3. Através de Josué, a vitória sobre Jericó, a primeira das cidades que caíram ali na terra de Canaã, terra que Deus havia prometido para eles, Josué capítulo 6. Através dele, as tribos se estabeleceram e Deus cumpriu a sua promessa àquele povo que estava peregrinando 40 anos no deserto. A lição termina comentando aqui que nós também devemos exercer influências sobre as pessoas, influências positivas. E até mesmo quando nós não estamos percebendo, nós estamos influenciando pessoas. Amigos, família, colegas de trabalho, vizinhos, que muitas vezes nós nem temos assim uma amizade só de cumprimentar, de falar um oi o tempo todo, aqui nas redes sociais. E aí fica a reflexão, o que nós temos publicado, postado, produzido e influenciado as pessoas. Eu espero que você tenha uma ótima aula dos juvenis nesta semana. Que Deus abençoe você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude. Lembre de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões. Será uma alegria conversar com você. Deus te abençoe e até a próxima aula.